Enquanto o cristianismo esteve no ambiente judaico, e com certeza nas primeiras décadas do primeiro século, a ideia que a igreja tinha de Jesus Cristo era a ideia de que ele fosse apenas homem. Como já vimos em aulas anteriores, a expectativa do judaísmo tradicional é que o Cristo seria alguém descendente da linhagem de Davi, assumiria a liderança do povo de Israel e lideraria o povo contra os seus opressores, contra o seu inimigo, que nos dias do primeiro século era o povo romano. Os ebionitas, que é um dos grupos do monarquianismo funcional, e já disse que o monarquianismo funcional é aquele que, ao olhar para Jesus, vê que ele é apenas homem, que Jesus não tem a existência eterna, que o seu surgimento se dá quando ele é batizado por João Batista, e Deus, nesse momento, Deus o adota como seu filho. Os judeus jamais tiveram a ideia ou o conceito de um nascimento virginal, de uma figura que fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Esse conceito é um conceito cristão. Quando o cristianismo avança no final do primeiro século e início do segundo século, dentro do ambiente romano, a figura paulina ela é destacável, porque Paulo apresenta uma cristologia em que o Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo. Paulo usa uma expressão de que Cristo ele se esvaziou da sua glória divina e ele vem e encarna e vive como homem entre nós. Paulo vai nos apresentar a visão de que o Senhor é homem e o Senhor é Deus. A figura perfeita para fazer a ligação entre os homens e Deus. É importante salientar que um segundo movimento surge dentro do cristianismo nesse período da história, que nós vamos chamar de monarquianismo dinâmico, ou, como já vinha do gnosticismo, o docetismo. O docetismo é a interpretação teológica de que Jesus Cristo não tinha um corpo humano. Jesus Cristo, ele tinha um corpo fantasmagórico. Jesus tinha um corpo que, embora tivesse o formato de um corpo humano comum, o corpo de Jesus não era da mesma essência do corpo dos homens. Porque no pensamento grego, o se tornar humano era estar aprisionado pelas garras do pecado. Os gnósticos enfatizavam e
O gnosticismo vai influenciar o docetismo dentro da igreja, que eram nada mais nada menos gnósticos que se converteram ao cristianismo e procuram interpretar a pessoa e a figura de Jesus Cristo como sendo aqueles espermáticos logoi, ou Jesus era a primeira essência que Deus, o Pai, criou, e a partir desta primeira essência, Deus cria todas as coisas. Para o gnosticismo, esse é Jesus. Ou seja, Jesus, embora seja divino, mas ele não é divino como Deus é divino. Deus é a origem de tudo. Jesus é a primeira criação, uma criação espiritual, mas Jesus é uma criação de Deus. No entanto, isso vai contra aquilo que João nos ensina no prólogo do seu Evangelho. João nos apresenta um Cristo que ele se torna carne, ou, numa teologia mais refinada, Deus se torna humano, como você, como eu, com a única diferença de que o Cristo, embora vivesse como homem neste mundo, ele não foi vencido pelo pecado. Ele vence o pecado para que você e eu pudéssemos ser restaurados com Deus. Essa doutrina, ela vai caminhar com a igreja, não apenas até o 6º século, até os dias de hoje. Nós vamos ver movimentos afirmando que Jesus Cristo era apenas Deus, embora de forma reduzida em comparação a apenas a humanidade de Cristo. Mas nós temos alguns movimentos que carregam essa ideia. Eu concluo dizendo para você que, embora essas formas diferentes de cristologia já existam nos dias do 1º século na vida da igreja, no entanto, a parte dominante, a parte que foi transmitida pelos apóstolos e difundida pelos pais da igreja e depois na patrística, é que Jesus Cristo, ele é homem e é Deus. Deus desde a eternidade e homem a partir da sua encarnação. E por ser homem, ele sabe o que você e eu enfrentamos diante da sedução deste mundo e do pecado. Nós erramos e caímos, mas ele foi o único que passou nesta terra, embora nunca tenha deixado de ser Deus, mas enquanto viveu neste mundo, ele abriu mão dos seus atributos divinos e viveu como qualquer um de nós, e foi o único que passou e não foi seduzido pelo mal e nem pelo pecado. Forte abraço e até a próxima aula.